Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Amadurecer é a razão do nosso viver, expressarmos Cristo ao mundo, revelarmos o nosso Deus. Somos chamados para isso. Nada mais, nada menos do que isso. Pois quando revelamos as virtudes de Deus, manifestamos quem Ele é, as pessoas irão conhecê-lo. E isto em palavras e em ações que nós realizamos. Pois não se trata de sinais, pois os sinais nem sempre revelam Deus. Nós precisamos entender estas coisas, especialmente entender que, à medida que o tempo avança, que está mais próximo à volta do Senhor, que o final do tempo é algo cada vez mais factível e real, nós vamos entender que os sinais serão uma expressão do anticristo e não uma revelação de Deus. Por isso a gente precisa entender isso e compreender que nem tudo que parece ser bom é de Deus, ou seja, tem origem no Criador. Não que ele não permita, pois tudo isso está planejado. A gente precisa entender estas coisas. Lá em Mateus 24, 23 e 24, Jesus, falando acerca dos finais dos tempos, ele diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que a gente precisa entender? Primeiro, que sinal, milagre, não quer dizer que é de Deus. Esse é o primeiro ponto e é extremamente importante entendermos isso. Que revela se alguém é de Deus ou não é de Deus? Essa é a questão que a gente precisa estar atento, pois nós desprezamos aquilo que Cristo falou, ensinou e mostrou. Jesus disse que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Jesus falou outra coisa, que do coração da boca sai aquilo que está no coração, aquilo que na realidade é a própria natureza da pessoa. Nós precisamos entender estas coisas. Um filho de Deus revela os frutos de Deus. O filho do diabo revela os frutos do diabo. Mas isso é algo marcante? Claro. Quando a gente observa, por exemplo, acerca da natureza humana, Paulo nos instrui e diz que ela é animal, terrena e demoníaca. Isso quer dizer que, na realidade, a expressão da natureza humana manifesta o próprio diabo. E a gente precisa entender que nós somos comprados por Deus, tirados dessa situação, movidos para o seu reino, inseridos no corpo de Cristo, feito uma nação santa, feito um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Nós entendemos que, quando somos salvos, reconciliados, somos feitos nova criatura, recebemos da vida de Deus, recebemos do Espírito de Deus e somos abençoados no sentido de receber tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Então, como a gente conhece o Filho de Deus? Pelos frutos que ele produz. Mas que frutos? Pela maneira como ele manifesta as virtudes de Deus. Isso que a gente precisa entender. São as virtudes de Deus expressa que revelam uma pessoa que é de Deus. Agora, não necessariamente quando está expressando frutos segundo a natureza humana que não seja de Deus. Ele pode simplesmente estar sendo imaturo. Agora, se eu baseio o conhecimento, ou seja, a expressão através de sinais como o de Deus, eu estou equivocado, pois nem sempre os sinais quer dizer que é de Deus. Eu preciso fazer a associação e analisar o grau de maturidade, para não ser enganado, pois à medida que o tempo for passando e que os sinais do tempo tiver, mais falsos cristos irão aparecer. E ele nos chama para sermos como Cristo, mas não para sermos falso Cristo, para expressarmos o Cristo ao mundo. E para expressarmos o Cristo ao mundo, nós precisamos ofertar as nossas vidas em favor das pessoas. Trata disto o Evangelho. E a gente precisa entender que à medida que a gente cresce, amadurece,
nós revelamos e expressamos Cristo. O processo nosso de maturidade, que Deus nos chama para a maturidade, é isso: deixarmos de agir como uma pessoa natural, deixarmos de agir segundo o pensamento natural, para pensarmos segundo a mente de Cristo, como um ser espiritual. E como ser espiritual, o desejo do Pai é que nós nos esforcemos para sermos o ser humano que Ele planejou. Como nós revelamos isso? Nós revelamos isso através dos relacionamentos que nós desenvolvemos. Não existe outra maneira, não existe outra forma. E através dos relacionamentos, nós revelamos as virtudes de Deus. Revelamos a graça, a misericórdia, a compaixão, a paciência. Manifestamos a longanimidade, que é uma expressão do fruto do Espírito. Nós precisamos entender isso, o amor. E isto é que nos faz filhos de Deus. É isso que nos faz que a expressão de Cristo neste mundo, quando nós nos empenhamos para que o outro possa conhecer o Pai, conhecer da sua vontade e ser a oferta, de maneira que ele cresça, amadureça e na sua vida expresse de forma plena o Deus que ele conhece. Mas existe essa expressão na individualidade? Não, não existe isso que a gente precisa entender, pois é através dos relacionamentos que nós revelamos Deus. E à medida que a gente cresce e entende é que nós nos ofertamos em favor da igreja, para que no corpo haja o crescimento e o amadurecimento, de maneira que a consciência de filhos que somos nos leva como família a agir em favor do mundo, de maneira que o mundo possa conhecer o Pai. Nós não estamos falando de outra coisa, estamos falando de viver o nosso dia a dia, na maneira como nós nos relacionamos, na maneira como andamos, na maneira como nós dirigimos, como nos portamos, como respeitamos as regras, respeitamos as pessoas, e isso é extremamente importante entender, pois é isto que nos faz filhos de Deus e isto que nos leva a revelar Deus, não os sinais que a gente possa vir a praticar, pois nem sempre os sinais são de Deus. Inclusive Jesus, nos finais dos tempos, diante do julgamento, provavelmente poderá. Alguns chegarão a dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos, nós saramos as pessoas. O que ele irá falar? Apartai-vos de mim, eu jamais vos conheci. Pois não se trata de poder, mas se trata de conhecer. Trata de conhecimento de Deus, conhecer a vontade de Deus e ser expressão dele neste mundo. Mais do que sinais. Não que sinais não irão ajudar as pessoas, não irão curá-las, mas é mais importante revelarmos o Filho que somos, revelarmos o Pai, revelarmos sua vida e não simplesmente nossa natureza humana. A gente precisa crescer, amadurecer, deixar as coisas de criança e revelarmos o nosso Deus ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos ofertarmos em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Que a gente cresça, amadureça, compreenda estas coisas e vivamos a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.